nossa palavra da noite está no Evangelho de São Mateus, é o capítulo 26, a partir do versículo 47, amém? Vamos falar sobre a traição de Judas, aleluia. Vamos ler então. Diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora rogar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirei a Escritura, que diz que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão: saíste como que para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os seus discípulos, deixando-o, fugiram. Então aqui nós vemos a manifestação do traidor, né? As suas ações. Muitas vezes a gente acha que todo mundo é amigo. Todas as pessoas que se aproximam da gente sorrindo é amigo. A verdade é que dentro da nossa casa nós não temos amizade. Pastor, que é isso? É verdade. A verdade da sua casa tem alguém que lhe odeia. A verdade da sua casa tem alguém da sua família que lhe odeia, que não gosta de você. Às vezes você tem um vizinho, uma vizinha que não gosta de você. Às vezes você tem um conhecido que fala bem com você, mas por trás lhe odeia. Não tem a menor simpatia. A gente tem que entender que o ser humano, ele não é fiel na sua totalidade. Fiel é só Deus. Amém? Fiel totalmente é só Deus. O ser humano, ele é falho. Por quê? Porque nós temos o egoísmo, nós temos a inveja, a soberba dentro de nós. Nós temos o espírito da ganância, o espírito do ódio, da raiva, da ignorância, está em nós também. Deus, ele é perfeito, mas nós não somos. Nós somos imperfeitos. A falsidade também está dentro de nós. Nós podemos ser falsos e mentirosos. Tem muita gente que engana muito bem, sorrindo. Sorre com você, conversa numa boa, mas por trás é um ninho de cobras, pronto para dar o bote. Anda com você, vive com você, conversa, naquela amizade boa, mas os interesses é que move a humanidade. Infelizmente, o que move a humanidade são os interesses próprios.
Cada um corre atrás dos seus interesses. Preste atenção, se não é interessante vir aí essa igreja, ele não virá essa igreja, porque não tem nada de interessante. Aquela pessoa não tem algo de interessante que não está lhe cobiçando. A pessoa busca aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe cobiça. Quando a pessoa verdadeiramente tem o amor de Cristo no seu coração, ele não faz esses sentimentos maus, eles não surtem efeito. Se surge, mas é muito pouco, porque na sua vida Deus é maior. Eu gostaria que você entendesse isso. Quando uma pessoa verdadeiramente é de Deus, presta atenção, os sentimentos maus não conseguem dominá-lo, não conseguem dominá-la, não interessa por inteiro. Por quê? Porque Deus é maior na sua vida. Se Deus é maior na minha vida, se Deus é maior na tua vida, essas hipocrisias do mundo não têm efeito em nossa vida. O egoísmo não tem efeito em sua vida, a ganância não tem efeito, a raiva, o ódio, a ignorância, a inveja. Isso não faz efeito na sua vida. Isso passa batido. Não consegue te convencer, não consegue te dominar, que é a palavra certa. Esses sentimentos, não seja que nós somos desprovidos, eles estão em nós. Esses sentimentos ruins, eles estão em nós. Mas ele não tem poder de nos dominar, porque Deus é maior em nossa vida. E quem domina a nossa vida é Deus, quando você deixa isso acontecer. Está entendendo? Mas tem pessoas que são dominadas pela raiva, pela inveja, pela ganância, pela soberba, pelo ódio, pela maldade. Elas deixam ser dominadas por quê? Porque elas não têm Deus no coração. Dizem ser de Deus, mas não são. Elas são movidas por interesses gananciosos. São movidas por interesses. Isso aí me convém. Eu quero isso. Então, isso lhe satisfaz. Isso lhe traz alegria. Sim. Aí ela corre atrás disso, porque isso lhe convém, porque isso é do seu interesse. Como eu havia dito, se não é do interesse da pessoa que essa igreja vá para frente, ela vai fazer de tudo para destruir. Mas só que Deus é maior. Está mais fácil essa pessoa ser destruída do que ela destruir aquilo que Deus levantou. Está entendendo? As pessoas que são assim são movidas por interesses. Quando se ela quer que outro se perca, ela vai fazer tudo para outro se perder. A soberba é achar que está acima de tudo. Quando a pessoa é cheia da soberba, ele quer se igualar a Deus. A pessoa, quando ela é soberba, ela diz assim: a minha igreja é melhor, a minha igreja é que salva. Eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano, eu mereço ir para o céu. Mas em momento nenhum fala de Deus, só fala dos seus próprios interesses. Ou seja, para você saber quem é uma pessoa, ela só vai falar de si mesma, ela vai vender o seu próprio peixe, se você está me entendendo. Ela vai se encher de elogios. Ela vai dizer quem é ela. O certo é que deixe que os outros dêem um testemunho sobre você. Deixe que os outros dêem um testemunho sobre mim. Amém? Porque o testemunho fala muito mais do que muitas palavras. O nosso testemunho ele vai adiante de nós. Quando uma pessoa é má, o testemunho daquela pessoa vai adiante dela. Mas quando uma pessoa é boa também, vai adiante dela. Amém? Aqui nós vemos uma palavra do traidor, Judas. Essa palavra fala sobre esse homem, Judas Iscariotes. Na sua ganância,
nos seus interesses, porque ele estava movido por interesses. Por que ele fez isso? Porque ele estava movido por interesses pessoais. Ele queria ver a destruição dos romanos, que dominava a Palestina, que dominava a região de Canaã. Ele era movido por seus interesses gananciosos, tanto que ele tirava da sacola de ofertas para ele. Ele sempre pensava em si, e não pensava no próximo. Tanto que ele foi ganancioso que ele foi comprado com as moedas de prata, para poder, que vai ser a nossa próxima pregação, trair Jesus. Ele foi comprado com moedas para trair a confiança de Jesus. Então ele não era uma pessoa de interesse de coração. O coração dele era falho. O caráter dele também era falho. Ele era movido por interesses pessoais. Ele era movido por aquilo que lhe interessava, por aquilo que lhe agradava, por aquilo que lhe convinha. Se isso me convém, eu quero. Mas se não, não tenho nada, não quero me envolver, vou ficar de fora. Mas quando é de interesse, vai até longe. Tem pessoas que, quando é muito interessada por algo, até mata. Mas o servo de Cristo, ele vive com o coração manso, esperando no Senhor. Amém? Ele não espera a destruição de outros. Mas quem é do inimigo, ele sempre espera o azar alheio. Aprenda isso. Vem com a cara de mansinho, de mansinha, de boazinho, de boazinha, com lindas palavras, com lisonjas. O que são lisonjas? São belas palavras que agradam ao nosso ouvido. Nós, seres humanos, gostamos de elogios, mas muitas vezes os elogios vêm cheios de podridão, vêm cheios de bichos. Nem todas as vezes um elogio é feito de coração, às vezes é feito por interesses. A pessoa lhe dá um elogio, lança vários elogios, mas é movido por interesses. Aqueles elogios são só da boca fora. A palavra de Deus diz que nós temos que amar de coração, de entendimento, de força, de alma, de espírito, de todas as nossas capacidades, e não somente de lábios. Pessoas que são movidas assim, só falam de lábios, mas no coração está cheio de serpente, cheio de veneno para matar, para destruir, para fazer justamente a obra de Satanás: matar, roubar e destruir. Aí vem com lindas palavras, com lisonjas, com elogios e tal, com aquela voz mansinha, aquela voz doce, cheia de mel, mas aquele mel ali tem um fel perigoso. É o mel que é doce, mas no final é amargo, porque o resultado é triste. Até certo tempo, eu pensava que esse negócio de maldade, que o outro sentia prazer com maldade, era coisa de novela, era coisa de filme, que uma pessoa não ia ter capacidade de fazer aquilo dali. Era uma maldade tremenda, mas eu descobri, quando eu passei por isso, eu descobri que tem pessoas que sentem prazer em ver os outros infelizes. Chega a rir, chega a achar graça, chega a se diverte. Quanto mais a pessoa está na pior, mais ele acha bom. Sabe o que é isso? É a pessoa doentia. É a pessoa que não tem amor no coração. É a pessoa doente. É a pessoa psicopata. Que é cheia de demônio. Está cheia de demônio. Cheia de engano, cheia de mentira. Que é o que o diabo trabalha. O diabo trabalha com a mentira, ele trabalha com o engano, ele trabalha com a fantasia, ele trabalha com a mágica, ele trabalha com as aparências, ele trabalha com a falsidade, ele trabalha com a mentira. Nem tudo
que é luz, como tem um ditado no mundo, é ouro. Tem muita coisa falsa no mundo. Devemos saber o que é bom e o que é ruim. Vamos conhecer o que presta e o que não presta pelos seus frutos. E nós temos bastante experiências para isso. Cada um de nós tem bastante experiência de ter passado por situações adversas e às vezes se repetem novamente e nós nem tomamos conta que está se repetindo. Que aquela situação adversa que nos fez cair, que nos derrubou, que nos fez chorar, que nos magoou, que nos fez fazer triste, está acontecendo novamente e nós não estamos nos dando conta disso. Mas esta noite é noite de despertarmos. Despertar em nossos corações e dizermos a Deus: Deus, não me deixe cair no engano de Satanás. E aí você ora, você se ajoelha e ora, e pede para Deus: Deus, não me deixe cair no engano do diabo. Desperta-me, aleluia. Me dê um espírito avivado de esperteza e abre os meus olhos para que eu possa ver a verdade. E Deus vai te mostrar sim, porque Deus é Deus, aleluia. Satanás aqui, o que ele agiu no coração, como o Senhor havia dito, o filho do diabo. Judas Iscariote deu lugar ao inimigo, ele deu lugar ao diabo, foi possuído pelo inimigo. Traiu Jesus com o maior ato de falsidade. Qual foi? O beijo. Que na época era o ato de maior carinho que tinha, de afeto. Beijou Jesus. Eita, beijo caro, beijo amargo, beijo de tristeza, beijo de morte. Esse beijo de Judas foi o beijo da morte. Por quê, pastor? Porque matou Jesus. Porque levou Jesus à morte. Levou Jesus à cruz. Então nem todo beijo, nem toda palavra, nem tudo que você pensa que é de Deus, às vezes não é de Deus. Às vezes é o inimigo que está plantando o mal ali. Ele quer trazer divisão, ele quer trazer o desamor, ele quer trazer a solidão, ele quer trazer a raiva, o ódio, ele quer destruir. Ele quer trazer a frieza espiritual, para que você vá morrendo aos poucos e perder a principal coisa que ele mais deseja. Qual é, pastor? A salvação. O diabo quer roubar a nossa salvação. Devemos ser espertos. Não deixe de ser seduzidos por falsas palavras. Resista ao diabo da melhor maneira, da melhor conselho, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos dar a salva de palmas para Jesus.